Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Nesta aula em particular estaremos fazendo uma breve revisitação sobre a colisão clássica em uma dimensão, para então fundamentar nossa abordagem, que será feita oportunamente sobre a lei dos gases ideais, tratando sobre a equipartição da energia de translação, da energia cinética de translação. Então, fazendo essa revisão que é obtida a partir dos nossos estudos sobre mecânica clássica, vamos então aqui revisitar colisão perfeitamente elástica em uma dimensão. Muito bem. Detalhes sobre a teoria de espalhamento, teoria de colisões, tanto em regime clássico quanto em regime quântico, nós estaremos abordando, respectivamente, nas playlists de mecânica clássica e de mecânica quântica. Muito bem, então agora vamos considerar aqui o eixo X, aqui posição 0, menos infinito até mais infinito, representado pelo espaço contínuo dos reais. Aqui nós temos uma estrutura clássica dotada de massa M1, bem como uma outra estrutura clássica dotada de massa M2. Vamos aqui definir o vetor velocidade somente em uma dimensão, aqui I versor, versor de base. Aqui nós temos V1 componente X e V2 componente X. Então vamos definir de que forma aqui com mais espaço, vamos definir o módulo. Aqui vamos considerar que nós temos a velocidade V1 inicial e a velocidade, o vetor velocidade associado à estrutura dotada de massa M2, V2 no instante inicial, na fase inicial. Aqui a velocidade V1 pode ser escrita como I versor V1x mais J versor V1y mais K versor V1z. Então vamos também considerar vetor velocidade V2, I versor V2x mais J versor V2y mais K versor V2 componente z. Vamos admitir que V1y é igual a V1z, que é igual a V2y, que é igual a V2z, igual a zero, de modo que o vetor velocidade V1 é igual a I versor V1x mais J versor 0 mais K versor 0, e o vetor velocidade V2, I versor V2x mais J versor 0 mais K versor 0. Muito bem. Então aqui nós temos somente a componente ao longo do eixo X. Então vamos definir que a velocidade da partícula com massa M1, componente X, e velocidade inicial, na fase inicial, é maior do que a velocidade da partícula dotada de massa M2, também ao longo do eixo X e em sua fase inicial, o que implica
que nós temos essa subtração maior do que zero. Muito bem. E do ponto de vista da dinâmica, da cinemática, a estrutura com massa, a estrutura material dotada de massa M1 está com velocidade maior, não é? Ambas as velocidades estão na mesma direção, no mesmo sentido, sendo que a velocidade de M1 é maior do que a velocidade de M2, o que significa que haverá indubitavelmente uma colisão. E então nós estamos analisando a fase inicial, obviamente e evidentemente antes da colisão. Notoriamente, após a colisão, teremos as velocidades 1 e 2 ao longo do eixo X, porém, em sua versão final, associada ao momento após a colisão. Muito bem, então... vamos aplicar aqui, e vale informar que aqui o vetor V1 aqui V1 x inicial é maior do que zero e V2x inicial também é maior do que zero, ambos estão na mesma direção, no mesmo sentido, e o sentido é o sentido de crescimento do sistema de referência. Vamos aplicar a lei de conservação do momento linear, do vetor momento linear, para esse sistema composto por duas estruturas dotadas de massa, M1 e M2, respectivamente. Então, aqui, o momento linear é M1, V1, e o momento linear M2, momento linear P2, M2, V2. Podemos, então, escrever que P1x... vamos escrever aqui o vetor como M1 V1x e versor mais 0j versor mais 0k versor. Similarmente, M2 V2x e versor mais 0j versor mais 0k versor. Muito bem, então o momento linear, aqui o somatório no subíndice I variando de 1 até 2 do vetor momento linear subíndice I no instante t é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até 2 momento linear subíndice I no instante t mais delta t. Isso é um vetor constante no tempo, ou ao longo do tempo, ou durante o tempo. Então nós temos momento linear P1 no instante t, mais momento linear P2 no instante t, é igual ao momento linear P1 no instante t mais delta t, mais o momento linear associado à estrutura material dotada de massa M2 no instante t mais delta t. Então, vetorialmente, nós temos M1 V1x inicial e versor mais 0j versor mais 0k versor mais M2 V2x inicial e versor mais 0j versor mais 0k versor igual inicial associado ao instante t, momento final após a colisão associado ao instante t mais delta t. Então, M1 V1x final e versor mais 0j versor mais 0k versor mais M2
V2x final e versor mais 0j versor mais 0k versor. Então nós temos na direção ou ao longo da direção do eixo x, nós temos M1 V1x inicial mais M2 V2x inicial igual a M1 V1x final mais M2 V2x final. Vamos então encerrar a aula neste ponto, retomaremos esta discussão oportunamente. Muito obrigado a todos.